Eu vou ensinar você um princípio para que você que quer prosperar, você venha a prosperar. Agora, eu não vou te preparar para, de maneira alguma, extorquir você ou tirar dinheiro de você. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando sobre esse princípio, nós vamos ver o que Deus faz através desse princípio. Nós vamos ver que as igrejas sabiam esse princípio, mas algumas foram omissas em relação ao ministério de Paulo, outra não. Eu digo outra não porque não falando exclusivamente de uma. E que isso sirva para ensinamento, que nós venhamos aprender. E aí, quem quiser colocar em prática, Deus seja louvado. Quem não quiser colocar em prática, mas vai saber desse princípio, vai conhecer. E porque a gente não é obrigado a nada, irmãos. Na verdade, se não houver o amor no nosso coração para a gente obedecer a palavra de Deus, não adianta. Em todos os sentidos que a Bíblia nos orienta e nos instrui. Então eu quero que você esteja com o coração aberto para aprender o que Deus vai falar. E eu sei que Deus ele vai lhe abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Há muito tempo eu não prego sobre isso, talvez pregue hoje, pregue domingo também. Mas é bom falar. Eu gostaria de começar com vocês a leitura lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Filipenses capítulo 4, no versículo de número 19. Em nome de Jesus. Filipenses 4, 19. Eu preguei essa mensagem para os obreiros da igreja. Filipenses 4, 19. O apóstolo Paulo, ele era muito grato a essa igreja. E chegou um momento em que ele libera uma bênção para essa igreja. Para as outras igrejas, aos Gálatas, ao povo de Éfeso, aos Colossenses, Tessalonicenses, enfim. O Paulo ele não se dirige àquele grupo, vamos dizer assim, como ele se dirigiu a esse. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus. E o apóstolo Paulo aqui, no final, quando ele dá aqui as saudações, tudo, os agradecimentos pela ajuda daquela igreja, ele chega a dizer no versículo 19 o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Aqui é muito forte quando ele fala o meu Deus segundo as riquezas dele. Uma coisa é uma pessoa segundo as suas riquezas, uma coisa é Deus segundo a riqueza dele. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quando o Paulo libera essa palavra, o Paulo está liberando uma bênção que não liberou para outras pessoas. Por quê, pastor? Eu já vi muita gente orar: Deus, a tua palavra diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu preciso saber se eu me enquadro nesse grupo que receberá essa bênção. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz assim, os que me honram, eu honrarei. E os que me desprezam serão envelhecidos. Então eu tenho que ter consciência se eu me enquadro nesse grupo. E esse grupo aí tem muita coisa para a gente aprender que tinha nesse grupo. Nesse grupo tinha simplesmente a prática de ajudar? Não. Nesse grupo tinha a generosidade. Nesse grupo tinha somente a prática de ajudar? Não. Esse grupo, ele queria que outros irmãos fossem alcançados pela palavra que ia alcançar a vida deles. Nesse grupo, tinha simplesmente o ato de dar, de fazer? Não. A Bíblia diz que esse grupo, olha só, esse grupo, ele se esforçava para fazer o que podia e acima daquilo que podia. Porque o coração desse grupo era completamente tomado pela liberalidade. Esse grupo era rico? Era pobre. A Bíblia diz que esse grupo, irmãos, eles abundavam em pobreza. Olha que coisa séria. Então, aqui não está falando, talvez, da quantidade, da importância, porque é muito relativo o pouco e o muito de cada um. É verdade ou não é?
é muito relativo. O pouco e o muito de cada um é muito relativo. Para algumas pessoas, o muito é pouco. Para outras pessoas. Mas isso aqui é algo que a gente tem que estudar, tem que aprender. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. E a gente não pode, de forma alguma, deixar de ler o contexto disso. E no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele fala mais sobre isso. Olha lá, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala antes de ele liberar a bênção. Olha o que ele diz. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ele está dizendo, gente, eu fui tomado por uma alegria tão grande, quando eu fiquei sabendo, quando eu comecei a reviver, o quanto vocês pensaram no meu ministério, o quanto vocês pensaram na minha vida. E nesse caso aqui, eles não investiam só no ministério de Paulo, eles investiam na própria vida do Paulo também. E continuando, diz assim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade de chegar para vocês e agradecer publicamente. E falar sobre isso. Eu ainda não falei com vocês sobre isso. Deixa eu só de coisa aqui que eu... Desculpa. Ainda não falei sobre isso. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade. Irmãos, não malde nunca uma pessoa quando pregar para vocês sobre oferta e dízimo. O Paulo está dizendo, eu estou falando isso para vocês, não é por necessidade não. Nós vamos entender tudo isso. E nem o Paulo estava preparando eles para tirar a oferta deles. Porque eles já eram pessoas que já tinham esse tipo de prática. O Paulo só estava contando aquilo que eles já eram acostumados a fazer. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira. E em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está dizendo para eles o seguinte, olha, eu encontrei um equilíbrio espiritual tão grande, que se eu tiver, ou se eu não tiver, isso não vai mexer comigo a ponto de eu parar o meu ministério. A gente tem que chegar nesse equilíbrio também. Porque muitas vezes, o que nos atinge é aquilo que está diante dos nossos olhos. Tem pessoas que quando tem, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. E quando não tem, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a pessoa ainda não encontrou um equilíbrio espiritual, uma maturidade espiritual, para perceber que Deus é Deus em qualquer situação na sua vida, e que você pode todas as coisas, porque Ele vai te fortalecer, você tendo ou você não tendo. Você vai passar e você vai vencer. Diga amém, Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho esse equilíbrio espiritual. Eu tenho esse equilíbrio comigo. Tanto que o apóstolo Paulo disse, combati um bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a minha fé. Você pode observar o Abraão, abrindo um parênteses aqui. O Abraão, ele não começou com esse equilíbrio. Ninguém começa. Se você olhar o capítulo 16 de Gênesis, você vai ver Abraão, capítulo 15, você vai ver Abraão olhando para dentro da sua tenda, e você vai ver o Abraão perguntando para Deus, Deus, cadê o meu filho que o Senhor prometeu? Deus, cadê aquilo que o Senhor falou que me daria? E Deus pega Abraão, chama ele para fora da tenda dele e leva ele para fora e manda ele olhar para as estrelas. Manda ele olhar para os céus. E fala o que para Abraão? Fala assim, olha aí, ó, o que eu te prometi é isso. E não o que você está vivendo dentro da sua tenda. Às vezes o que você está vivendo dentro da sua tenda tem feito você chorar. Você tem que sair, tirar os olhos
de dentro da sua tenda e você tem que olhar para a promessa de Deus. Você tem que olhar para aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus disse que iria fazer na sua vida. Aí o Abraão, no capítulo de número 16, o que o Abraão faz? O Abraão olha, escuta a mulher dele dizendo o que para ele? Olha, é o seguinte, o Senhor Deus se esqueceu da gente. Deita-te com a minha serva, tenha filhos dela. E o Abraão vai e faz aquilo. Aí traz uma confusão tremenda para a sua casa, para a nação e para o mundo. Mas por quê, pastor? Porque Abraão, ele teve uma fase da vida dele que ele viveu muito a sua falta. E nós temos fases assim. Nós temos fases com Deus. Só que o Abraão, lá em Romanos 4,17, diz assim, ó, como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Ali diz que o Abraão lutou em esperança contra a esperança. E o Abraão, ele não duvidou mais de Deus. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E o Abraão estava certíssimo naquele momento de que aquele que havia prometido para ele era poderoso para cumprir. Você vê que ele encontrou depois uma maturidade espiritual? O apóstolo Paulo está falando exatamente isso ali. Eu posso todas as coisas num Deus que me fortalece. Antigamente, pessoal, principalmente nas igrejas neopentecostais, há alguns anos atrás, ou não sei se na pentecostal também era assim, não sei se na tradicional era assim, mas muitas vezes a pessoa era medida na igreja como pessoa de Deus pelo que ela possuía. Não, o irmão é um vitorioso ali, o irmão ali é uma vitoriosa, a irmã é uma vitoriosa. Não, o irmão tem saúde ali, o irmão é um vitorioso. O outro está passando luta lá na vida da saúde, maldição sem causa não se cumpre. Entendeu? Então, era medida. É tudo bobeira isso aí, pessoal. Todos nós, na verdade, temos uma necessidade, irmãos. Ou até mais. Nós já conseguimos muitas coisas caminhando com Deus. Mas todos nós, na verdade, temos alguma terra a conquistar ainda. Então, a gente não pode medir uma pessoa, se ela é de Deus ou não, por ela estar passando uma crise. Por ela estar passando uma situação difícil. Ou se ela está bem. A Bíblia fala que Manassés estava no trono, mas estava fazendo o que era mal. Eli era sacerdote, os filhos de sacerdote, mas está fazendo tudo errado. Deus havia escolhido aquela casa para honrar, e Deus já disse que não ia honrar mais. O apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, seja o que for, o que eu estiver passando, eu sei que tem um Deus que me fortalece. Eu tenho esse equilíbrio espiritual. Eu sei que Deus vai estar comigo. Eu vou aprender o que eu tiver que aprender. Eu vou amadurecer o que eu tiver que amadurecer. E hoje talvez eu não entenda. Mas lá na frente eu vou entender. Eu vou olhar para trás e falar assim, Deus, muito obrigado por essa escola. Uma pessoa chegou e falou para mim, pastor, o senhor estudou alguma escola? Eu falei, sim. Qual escola que você estudou? Eu falei, Cristologia. A mesma escola de Pedro. Quando você anda com Cristo, irmão, essa é a melhor escola que você tem. Não que eu sou contra a pessoa fazer teologia, nem isso não. Mas o que adianta conhecer e não viver? É bom que tenha os dois. E não deixar que um mate o outro. Cristologia é a melhor escola que você tem. O próprio Deus diz, ó, anda comigo e você vai ter paz com Ele. Anda com Ele e você vai ter paz com Ele. Com Ele você tem paz, com Ele você se torna amigo. A Bíblia fala, irmãos, você sabia que a teologia é o estudo da palavra de Deus. É um estudo sobre Deus. Mas tem coisa na Bíblia Sagrada, entre linhas, tem coisas que você só vai ter com Deus se Ele quiser te revelar.
Porque a Bíblia diz assim, ó, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aqueles a quem Ele quiser se revelar. Cristologia é o melhor estudo que você tem. É a melhor coisa que tem. O Paulo teve esse estudo, cristologia. Porque tudo aquilo que você vê nas cartas de Paulo, foi o próprio Senhor Jesus que deu para ele. Isso é coisa linda, pessoal. E tudo que Jesus dá para nós hoje, está dentro da Bíblia, que é o conjunto de livros. Amém, Jesus? Então, o Paulo está dizendo, olha, eu posso tudo. No versículo 14, ele fala assim, ó. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Deus está dizendo, que bom que vocês olharam para o meu ministério. Quando eu fui pregar em Corinto, ele não teve tanto sucesso com doações, como ele teve com os filipenses. Aí no versículo 15. E bem sabeis também, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e o que, pessoal? E receber, senão vós somente. Ele está dizendo o quê, irmãos? O Espírito Santo não vai cobrar uma posição de uma igreja sem que a igreja não saiba. Todas as igrejas eram instruídas a respeito disso. Elas sabiam a respeito desse princípio. Mas nenhuma igreja se prontificou para fazer o que os filipenses fizeram. Nenhuma igreja. E o bonito, irmãos, é que partiram deles. E aqui não está falando que eu tenho que receber para dar. Se eu quero avançar, eu tenho que dar para receber. Olha o que Deus está falando aqui. Com respeito a dar e a receber. Porque nós somos assim, Deus, o Senhor me dá e eu dou. O Senhor me dá e eu dou, o Senhor me dá e eu dou, o Senhor me dá. Com Deus é diferente. Com Deus você dá para receber. Em todas as situações da sua vida. Pastor, como é que eu vou pregar para uma pessoa se eu estou prosperidade, se eu estou desempregado? Dá que você recebe. Pastor, eu estou com um problema na minha casa, no meu casamento. Dá que você recebe. Eu lembro quando eu ia pregar lá na Praça da Sé, e eu estava desempregado, já contei para vocês, a maioria das pessoas que vinham até mim eram pessoas que estavam desempregadas. E o inimigo vinha na minha mente e falava assim, lançava a seta, como é que você vai pregar para ele se você não vive isso? E Deus vinha no meu espírito e falava assim, é dando que se recebe. Planta, fale do meu amor. Fale do que eu sou capaz de fazer. Irmão, você quer porta aberta? Apocalipse 3:8 diz assim, ó. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas você não negou o meu nome. E por isso eu abri uma porta diante de você que ninguém pode fechar. É ou não é? Então tem que aprender a fazer, a dar. O povo de Deus tem que ser um povo que dá amor, que dá a palavra. Eu vou até pedir sobre essa palavra algo aqui que veio no meu coração. Uma senhora mandou uma mensagem, e ela mandou uma mensagem errada. Ela mandou para uma mulher, mas caiu no meu WhatsApp. A mensagem está mais ou menos assim, ó. Oi, querida, tudo bem? Eu acho que não é para mim que ela falou. Oi, querida. Eu acho que eu pareço homem, né, irmão? Acho que não, tenho certeza. Oi, querida, tudo bem? Desculpe o incômodo e a inconveniência. Eu sou cadeirante, você me conhece ali do Comper. E o meu sobrinho sempre está lá vendendo bala de mel, aquela bala de coco, né? E eu já estou com vergonha dos vizinhos, porque eu estou passando necessidade. E eu não tenho com que comprar mantimento, tal.
Eu não quero dinheiro não, mas dá para você ver com alguém da igreja aí, com os irmãos, se vocês podem mandar arroz, feijão, alguma coisa. Falei, manda a sua localização que eu vou ver com a igreja, mas pode ter certeza que vai chegar na sua casa o que você precisa. Se Deus coloca aquilo, irmão, tem que aprender a dar para receber. Agora, é só dar para receber? Como assim, pastor? Deixa um pouquinho aí, vai lá em Gálatas 6. Isso aqui vai mexer com você. Por que eu dou então e não recebo? Vamos ver. Gálatas 6:6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Era o que eles faziam. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Semear é o quê? É dar. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne. Por que eu trouxe você a esse versículo? Porque eu não posso sair daqui com essa ideia de barganha. Embora Deus me ensine que é dano que se recebe, eu não posso dar só pelo motivo de receber. Porque se eu der só pelo motivo de receber, eu estou dando pensando na carne. E por isso que muita gente quebra a cara. Não é só dar no sentido de receber, mas que existe o princípio de dar para receber, sim. Mas o Paulo não está ensinando aquele povo. O Paulo está simplesmente falando que aquele povo já praticava. É bom quando a gente tem uma prática de Deus na nossa vida, porque vai chegar uma hora que a colheita vai vir e vai vir grande. Vai vir grande. E quem não tem a prática, vai vir como veio para os Gálatas, um ensinamento com advertências. Para que a pessoa tome juízo e obedeça os princípios da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 6, vai lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Quem está entendendo, diga graças a Deus, irmãos. Olha só, Lucas capítulo 6, no versículo 38. 6:38. Diz assim: dai, e o quê? Ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Que coisa tremenda, hein? Dai e ser-vos-á dado, mas não semeando na carne, mas semeando no Espírito. Quando aquele povo semeava, ele semeava no Espírito. Por quê? Vai lá em Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. A gente vai rodar um pouquinho só a Bíblia, porque a gente não pode simplesmente dar um entendimento fechado para você. A gente tem que abrir para você saber o princípio e saber como Deus quer que nós venhamos exercer esse princípio. Diga amém, Jesus? Segundo aos Coríntios, no capítulo 8, falando ainda das igrejas da Macedônia, falando dos filipenses. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Vamos dar uma paradinha aí. Você vai ver que essa igreja, irmãos, de pobre se tornou uma igreja rica. E você vai ver que mesmo obedecendo o princípio de dar e receber, para receber, é a graça de Deus que está acima de todas as coisas. Amém, Jesus? Então é um absurdo a pessoa dar e depois chegar diante de Deus, jogar na cara de Deus que deu e que Deus é obrigado a dar para ele. Porque qualquer manifestação de Deus na nossa vida é pura graça, mesmo que nós obedecemos os princípios da palavra dele. Versículo de número 2. Porque no meio de muita o quê? Prova e tribulação. Gente, eles fizeram no meio do quê? Da tribulação. Está em tribulação? Usa a tua fé.
Porque no meio da tribulação, é nessa hora que a gente fala aqui para Deus, não dá. Não é nessa hora? Deus, é o vizinho ali, não é comigo que o senhor está falando, não. Quando as coisas melhorarem, Deus, aí vamos ver o que dá para a gente fazer. Não é assim que a gente pensa? Deus pensa diferente. Irmãos, por mais que nós passamos lutas, quem já morou numa comunidade mais pobre sabe. A pessoa às vezes tem um pouquinho de arroz, o vizinho fala o quê? Ô, comadre, tem um arroz aí? Aí, com vergonha de falar que não tem, fala assim, é que eu só vou receber amanhã e eu compro e te devolvo. Não é assim? Aí lá vai a pessoa, ela não tem, ela tem um pote só de arroz. Né, mãe? Já viu isso? Ela vai, pega um potinho e passa pelo muro, né, dona Rosa? Quanta gente não fez isso, né? E passa pelo muro. Quem já não fez isso aqui? Né? Passa pelo muro, ou um cafezinho, ou um pouco de açúcar. Você sabe o que é isso? É se ajudar, irmãos. Então a pessoa que fala que não pode fazer nada, que não pode semear nada na vida de ninguém, e nem na obra de Deus, ela pode, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim, Deus, não dá não. O senhor sabe que eu estou passando luta, mas pega o cartão, compra uma caixa de cerveja e faz festa em casa para o ímpio beber. Verdade. Compra, faz lá churrasco, faz lá comida, faz isso, para mostrar para os outros que está bem. E para Deus, sabe o que ele fala? Estou em tribulação. Irmãos, a gente tem que observar muito o coração da gente, o que tem dentro. Tem gente que pode estar me assistindo agora e falando assim, olha lá, está vendo, pastor, é tudo igual. Só fala de dinheiro. Então vem para o culto aqui de terça, quinta, domingo, todo. Você vai ver que eu só falo de dinheiro. É que hoje eu estou falando sobre esse princípio. Sobre esse princípio. E a pessoa que fala isso, às vezes trai a mulher. É ou não é? Dá para amante, mas não dá para mulher. Só vive fazendo festa para os outros. Gasta dinheiro que aquilo não é pão. Não dá para Deus, mas dá para as obras do diabo. Faz jogo do bicho para todo lado. Irmãos, e tem crente que se importa quando o ímpio vem falar da prática da fé dele. Se você chegar para uma pessoa que bebe e falar assim para ele assim, você só bebe, ele vai falar isso aqui para você? Vai tomar conta da tua vida que você não tem nada a ver com isso. É verdade ou não é? Então eu sou curto e grosso também. Eu sou assim também. O que você tem a ver com a minha fé? O que você tem a ver com a minha vida? Você não crê, meu amigo? Você não crê? Então não é para você. Mas eu creio. E esse princípio tem abençoado a minha vida. E tem abençoado vidas de pessoas que têm cruzado o meu caminho. Assim como tem abençoado, também eu cruzo o caminho de pessoas que abençoam a minha vida. E assim a gente vai fazendo a vontade de Deus. E Deus vai operando de uma maneira sobrenatural. Meu irmão, tem gente que faz questão das coisas para as coisas de Deus. Tem gente que não pode fazer nada para a obra de Deus, que ele acha que está fazendo tudo. Não, mas já faço isso, já faço aquilo, também não vou fazer mais, e não sei o que lá mais. Tudo bem, mas sabe para quem você está falando não? Irmão, fale não para todo mundo, menos para Deus, irmão. Fale não para todo mundo, menos para Deus. A grosso modo, assim, da palavra, assim. Para Deus, a gente tem que dar fruto até em tribulação. Por quê? Porque Ele é o dono da nossa vida. Você tem dono, Ele comprou a gente. A gente é dele. Deus, faça comigo o que o Senhor quiser. Amém, Jesus? Olha só, em muita prova e tribulação manifestaram a abundância do que, gente? Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Quem está tribulado, irmão, a última coisa que tem é alegria.
E eles estão manifestando a abundância, não é só alegria não, a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, eles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles não plantavam pensando neles. E aí olha o versículo 3. Porque segundo o seu poder, aquilo que podiam, e que eu mesmo testifico, disse Paulo, e ainda acima do seu poder, deram o quê? Voluntariamente. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitassem a graça e a comunicação. Eles estavam ajudando, doando para a propagação do Evangelho. Que coisa linda, irmãos. Eles estavam pensando, gente, onde aquela palavra ia chegar. Diga amém, Jesus. É nisso que eles estavam pensando. Olha só, a graça e a comunicação desse serviço, que se faziam para com as pessoas separadas, os santos. Com as pessoas separadas. Um dia eu falei, Deus, tem tanta gente para ganhar e tal. Deus falou assim, ó, eis que te envio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem muita gente para ganhar, eu concordo com isso. Mas Deus está dizendo que no meio da casa de Israel tem gente perdida. No meio dos santos tem gente magoado, ferido, triste, aborrecido, desiludido, sem rumo, caído, prostrado, entrando por caminhos que não deveriam de entrar. Nós temos que cuidar dos santos, dos separados, e temos que arrebanhar as ovelhas perdidas também, que estão lá fora. Temos que aprender a cuidar primeiro daqueles que estão aqui. A obra de Deus começa na casa do Senhor. Diga amém, Jesus. E aí Deus vai e dá essa bênção aí, mostra para eles. No versículo 5, deixa eu ver o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Através do quê? Desse princípio. Pela vontade de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No Provérbios 11, 24, coloca lá para a gente ver. Esse princípio é tremendo, gente. Esse princípio é tremendo. É mal compreendido, porque mexe no bolso das pessoas, mexe no celeiro, mexe naquilo que as pessoas têm, né? Olha só, ao que distribui mais se lhe acrescenta. É impressionante. A pessoa que entende esses princípios, ele sempre vai ter para dar. E a Bíblia diz que melhor é dar do que... Você queria dar uma Ferrari ou você queria ganhar uma Ferrari? Quem dá uma Ferrari é porque tem condições de ter 2, 3, 4. Agora, se eu ganhar uma Ferrari, eu tenho que vender, porque eu não vou ter dinheiro para pagar o IPVA dela. Se bater, e o seguro de uma Ferrari? Então, e a Bíblia diz assim, irmãos, que quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus vai nos colocar por cabeça, e nunca mais seremos cauda. Não tomaremos emprestado, mas vamos dar. Deus quer levantar o seu povo para dar. Só que se na tribulação eu ficar, eu não tenho, coitadinho de mim, eu nunca vou ter, irmãos. Na tribulação eu tenho que provocar um milagre na minha vida. Na tribulação você tem que provocar um milagre na sua vida. Deus tem que olhar para dentro de nós, tem que ver dentro de nós a generosidade. A Bíblia diz que Deus ama quem dá por necessidade. Deus ama quem dá com a mão, com avareza? Deus ama quem dá com alegria. Tudo que a gente for fazer tem que ser com alegria.
Alguém já deu alguma coisa para depois jogar na cara? Alguém já? Não, tem que dar com alegria. Amém, Jesus? Deus ama quem dá com alegria. Então, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. O que é isso, pastor? Irmãos, é justo a pessoa reter o dízimo na casa de Deus? Não. A pessoa acha que ela vai ganhar. Ela não ganha. Ela está plantando uma situação de perda lá na frente. Até uma oferta, quando Deus pede para você, você deve obedecer. Porque Ele é Senhor da sua vida. Até quando Deus toca para você fazer algo para alguém, ou mesmo que Deus não toca, irmãos. O princípio de dar não está relacionado à emoção. Está relacionado à atitude. Um dia eu vi um pastor pregando e falou assim, quem está sentindo a presença de Deus? Aí todo mundo levantou a mão e falou assim, eu não estou sentindo nada. Mas eu creio pela palavra que Deus está aqui. Amém, Jesus? Eu não estou sentindo nada. Tem hora que você vai orar, é uma doçura, gostoso. Não é assim? Você vai orar, aí aquela coisa gostosa, esse que ora mais, aquela. Mas tem hora que você vai orar que você não está sentindo nada. É assim ou não é? Aí você acha que a oração que Deus ouviu é aquela que você sentiu. Você acha, não, oração que essa oração foi boa, porque olha que oração, tudo bem, está certo, Deus ouviu sim. Mas aquela que você não sentiu nada, às vezes você estaria enfrentando o inferno, irmãos, que vem te afrontar. Sabia disso? E aquela oração foi a que resolveu a sua vida. Eu já entrei para pregar, subi no altar para pregar, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque eu entrei para pregar e olha, sentia arrepio, sentia tudo, aquela coisa toda. E tem hora que você sobe no altar para pregar, que você não sente nada. Você sente uma luta muito grande na hora da pregação. Sabia? Porque Deus tem um coração que Ele está alcançando. E aquele coração tinha um dono que não quer sair. Então aquele espírito vem brigar com o pregador. Vem brigar. E o pregador está aqui, ele sabe. E a luta está grande. Tem gente que anda tão no espírito que sente quando o pregador está na luta. E às vezes a luta dura um mês. Por quê? Porque o pregador está comprando a briga da igreja. E ninguém percebe a guerra que aquele pregador está passando. Só quem é espiritual que percebe. E aí Deus pega e fala assim, vai orar pelo seu pastor. É assim ou não é? É? Vai orar pelos... Essa semana me mandaram uma palavra. Pastor, mandaram orar pelo senhor. O senhor está passando alguma situação aí dentro aí do seu coração? Aí eu falei, estou. Se Deus falou, perguntou, estou, irmão. Ele falou, então, Deus mandou orar pelo senhor 3 horas da manhã. Eu falei, então ora. Ele orou e Deus mandou uma palavra, Isaías 42. Eis o meu servo, a quem eu sustento, a quem eu tenho prazer. Eu falei, Deus, então obrigado. Versículo 15, Deus se levantará como um valente, um guerreiro, e vai destruir todos os meus inimigos. Acabou. Palavra, obrigado. Louvo a Deus pela vida desse meu irmão, que parou a vida dele, se levantou na madrugada, foi sensível ao Espírito Santo e orou pela minha vida. E orou pela minha vida. Agora, não é porque a gente está nessa guerra, nessa luta, nessa tribulação, passando lutas, os conflitos, algumas coisas, tomar decisões, que Deus não está com a gente. Deus está com a gente. Deus está com você. Digam amém, Jesus. Amém. Deus está com você. Sentindo ou não sentindo, aprenda a dar. Ah, pastor, eu só vou dar uma oferta quando Deus tocar no meu coração. Coração duro desse vai tocar o quê, meu Deus do céu? Tem escorpião no bolso. Eu não senti.
Se eu não sentir, pois é. Mas sentir de xingar os outros, a pessoa sente. De brigar, a pessoa sente. De ir lá falar, a pessoa sente. De magoar, a pessoa sente. Mas sentir de obedecer a Deus, a pessoa não sente. Né? Pastor, eu não senti de batizar. Quem falou que quem sentir e batizar vai ser salvo? É quem crê. Amém, Jesus? Amém. Quem crê e for batizado. Crer é acreditar. Esse princípio da palavra de Deus, eu posso acreditar e eu posso não acreditar. Mas se eu acreditar, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Para encerrar, 2 Coríntios 9, 5. Eu preciso ler essa parte também para vocês. Quem está entendendo, diga graças a Deus, irmãos. Olha lá. Ó. Por favor, não estou preparando você para arrancar oferta sua não, tá? Eu estou te ensinando a palavra, amém, Jesus? Portanto, tive por coisa necessária, olha só o Paulo dizendo, exortar estes irmãos. Tem alguns irmãos que têm que aprender isso, têm que exortar. Né? Para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos. Estes, tinha alguns ali. Eu acho que o apóstolo Paulo estava pegando até como exemplo. Estes, quer dizer que estava perto, estava ali. Ele estava mostrando aqueles irmãos para alguém. Estes irmãos. Aí vamos lá, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. O seguinte, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, eu vou contribuir segundo aquilo que eu propus no meu coração. Mas, irmãos, escuta isso, com avareza? Um dia tinha um irmão que o pastor estava pedindo uma doação, ele falou assim, não, eu vou colocar, ele tinha esquecido os bolinhos que a gente tinha colocado no bolso, né? E tinha um bolinho que era com a nota mais graúda e tinha um bolinho com a nota menos graúda. Aí ele falou assim, não, eu vou pegar a primeira nota que eu tirar, eu vou dar de oferta. E aí ele pegou, quando ele tirou, ele pegou um peixinho. Um peixinho. Como é que é o pé? Garopa, né? Pegou R$100. Quando ele olhou, ele falou, está amarrado. Ele guardou. Aí ele foi e pegou a menor nota e deu para Deus. Gente, quando a gente vai comer, a gente quer ir no melhor restaurante. Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente quer a melhor roupa. Quando a gente vai comprar um carro, se a gente puder, irmão, a gente compra o melhor carro. É verdade ou não é? E por que quando a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente não faz como bênção? É coisa séria isso aqui. Olha lá, não com tristeza ou por necessidade. Um dia tinha um irmão num culto, né? E estava o pastor pregando, você vai receber vitória, Deus é contigo, aleluia. E papapá, aquela coisa toda. E o irmão lá, aquela coisa toda, aleluia, rodava, pulava, sapateava, tal. Quando chegou na hora do dízimo, pensa na tristeza que o irmão ficou. Na tristeza. Por quê? Porque a gente é assim, irmãos. Infelizmente, a gente, quando eu digo, não estou dizendo vocês, eu estou dizendo o ser humano é assim. O ser humano, você tocou no bolso dele, irmão, misericórdia. Misericórdia. Mas o povo de Deus não pode ser assim. Porque o povo de Deus tem que aprender o princípio da liberalidade. Olha só, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus o quê? Ama. Você sabe o que significa Deus ama? Olha só, João diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E os que me amam será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e nós viremos até Ele e nos manifestaremos na vida dEle. Quando fala Deus ama quem dá com alegria, Deus está dizendo assim, ó, na vida de quem dá com alegria eu me manifesto. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aí? Se Deus é tremendo. Olha o 8, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda
a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos... Alguém fala assim, está vendo, pastor? É caridade. Une esse versículo com Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O pobre aqui é a pessoa que necessita de ajuda, tanto material como espiritual. Amém, gente? Amém. É os dois. A sua justiça o quê? Permanece para sempre. O 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Condição para a palavra ser pregada. Coisa bonita. Eu fico feliz com essas pessoas que dão condições para homens de Deus estarem na televisão pregando o evangelho. Eles estão dando semente para aquela pessoa semear, levar a palavra de Deus aos corações. Tem gente que fala assim, esses pastores de televisão, não sei o que lá. Esse pastor de televisão, meu irmão, ganhou muita gente, que aquela pessoa que não dá uma semente ganhou, não ganhou. Muita gente. Deixa o povo trabalhar. Amém, Jesus? Aí diz assim, também vos dê pão para comer. Ele vai dar semente para o semeador semear através de alguém. E Deus vai dar pão para comer. O que mais? Aí vai fazer, multiplique a vossa... Meu irmão, aquele que distribui vai ter mais. Deus não tem problema em abençoar você. Deus não tem problema em prosperar você. Deus quer um coração generoso, um coração feliz, alegre. Oh, aleluia. E aumente os frutos da vossa justiça. Quem falou que Deus não conta com a obra? Quem falou que Deus não vai abrir o livro das obras? Quem falou que Deus não vai ver? Irmão, se a Bíblia fala que eu sou conhecido pelos frutos, o meu fruto vale muito sim. O seu fruto vale muito sim. E nós sabemos muito bem, Efésios 2:8, somos salvos pela graça, por meio da fé, que é fidelidade à palavra, prática e obediência aos princípios da palavra do Senhor. Vamos lá, o 11, vai terminar, tá? Para que em tudo, olha só, em parte, em tudo, irmãos. Essa questão do dar e receber envolve tudo. Envolve tudo. Imagine que você tem a bênção sobre o seu carro não quebra, como os outros costumam quebrar, como às vezes, alguns até mesmo, espiritualmente falando, só vive quebrando. Tem que ter a bênção em tudo, mas às vezes a pessoa para pôr, ele quer, mas não sabe semear na vida de ninguém. Em tudo. Isso aqui envolve a saúde também. Porque eu vou falar uma coisa para você, uma pessoa sem saúde, ela pode ter o dinheiro que for. Ela é presa. É ou não é? Ela é presa. Em tudo enriqueçais, não é só dinheiro não, é em tudo. Em tudo. E aí você pode levar para onde você quiser. O que mais, pastor? Para que toda beneficência, enriqueçais para que toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Um dia, a minha mãe, quando começou na obra, ela começou na igreja, ela foi para a igreja, isso aqui também é questão de dar e receber. Ela foi na igreja e ela olhou o banheiro da igreja assim, estava comentando comigo quando ela chegou de viagem, eu lembrei aqui agora. E ela pegou e falou para a irmã assim, ô irmã, eu posso lavar o banheiro da igreja? Ela falou, pode, irmã Maria. Onde que estão as coisas? Estão ali. Foi lá, pegou. Começou a lavar. Aí ela lavava uma e a tia lavava o outro. Ninguém mandou. Foi voluntário. Ninguém mandou. Aí daqui a pouco, o que ela fez? Eram 3 cultos no dia. Ela ia de manhã, lavava o banheiro, preparava a igreja para o culto. Daqui a pouco ela estava lá na igreja, irmãos. E aí ela pega e fala assim, vamos fazer almoço para a pastora? E elas iam e faziam almoço para a pastora. Ninguém mandou. Elas começaram a cuidar da necessidade da mulher de Deus. Ninguém mandou. Enquanto a pastora estava meditando, estava ali, elas estavam preparando a parte do almoço da pastora.
Terminava o almoço da pastora, a pastora almoçava, elas limpavam toda a cozinha e tal, participavam do culto das 2 da tarde, e depois do culto das 2 elas iam para casa. Eles começaram a fazer sem interesse nenhum, de coração. Eu já vi gente chegar e falar assim, eu sou formado, ficar aqui fazendo um café para o pastor, nada. Irmão, o coração ruim não vai para frente. Coração interior ruim não vai para frente. Porque a Bíblia diz que quando a gente fizer para um irmão, ou para o pastor, para quem que seja, temos que fazer como se fosse para Cristo. Não é assim que a Bíblia diz? Então tudo é o interior da pessoa que vai decidir e vai definir o que vai acontecer depois. Aí, irmãos, minha mãe estava lá tal, e um dia ela estava varrendo a casa de Deus, limpando, passando pano na casa de Deus, e na casa dela não tinha piso, era aquele cimento. A gente não sabia se a gente varria ou se a gente deixava como é que estava, porque você vai varrer uma poeira tremenda, então, né? E aí um dia ela limpando a casa de Deus, Deus falou com ela nem pediu, Deus falou assim, daqui tanto tempo você vai estar passando pano no piso da tua casa. Aí Deus me levou para trabalhar com o meu sogro. Aí eu comecei a trabalhar com o meu sogro, sempre fui curioso. Para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? E eu gostava de pegar as coisas de recorte assim para ficar fazendo, e cortava os pisos assim, e ajudava ele, além daquilo que o ajudante fazia. E eu comecei a perguntar. Um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou pôr piso na sua casa. Coloquei piso na casa da minha mãe. Deu trabalho, cortei tudo o dedo. Aí chegou um parente e falou assim, ixi, será que vai? Aí chegou o outro e falou, eita, eu acho que vai ficar errado, hein? E eu falei assim, aí quando o terceiro ia falar, eu já falei assim, me ajudar ninguém ajuda, né? Mas para vir aqui para ficar atrapalhando, vocês vêm aqui para ficar atrapalhando. Dá para vocês darem uma licença? Parente é tudo igual, irmão. É tudo igual. Mas por que eu estou falando isso? Porque a minha mãe deu e recebeu. E sem dizer que o filho dela estava lá, bebendo, estava na vida que não era de Deus, e Deus olhou e falou assim, vou resgatar esse aqui. É dando que se recebe, porque ali fala que em tudo enriqueçais. Em tudo quer dizer o quê? Em tudo, até na salvação da sua família. Gente, faça para Deus, faça para Deus, faça para Deus. Aí tem gente que chega na igreja, ó, revoltado, ó. Eu estou aqui, mas eu faço para Deus e não para o homem. Esse aí já está contaminado, Deus não recebe nada dele, irmão. Que a Bíblia não manda fazer assim. Deus manda fazer de todo o coração. Diga amém, Jesus. De todo o coração. Eu vou encerrar, mas eu preciso falar do 12 ainda. Porque não, só 11 mesmo. Depois vem a administração que cabe ao pregador. Mas eu vou encerrar onde a gente começou. Onde que a gente começou? Filipenses 4. Eu quero encerrar dando essa bênção para você. Sabe por quê? Porque aqui tem muita gente que participa da aflição da obra de Deus. Tem muita gente aqui. Aqui tem muita gente que está aqui e que não está aqui. Os que não estão aqui, que semeiam com lágrimas, porque acreditam nos princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz que vai colher com alegria. E se você ainda não está fazendo, faça mediante esses ensinamentos, mas não por causa de você, mas por causa das pessoas que serão salvas através da sua atitude. Serão alcançadas. O meu Deus, segundo as... volta o 18. O 17. Isso aqui é demais. Olha o que o Paulo fala, ó. Não que procure dádivas. Ele está dizendo assim, ó, eu estou pregando isso para vocês, explicando o que vocês fizeram para mim, para o meu ministério, mas eu não estou tocando nesse assunto porque eu quero receber presente de vocês. E eu faço das palavras de Paulo a minha. Deus sabe de todas as coisas. Ele fala, não que procure dádivas, mas procuro o fruto.
Ele sabia o que isso ia proporcionar. Que fruto? Um fruto que cresça na vossa conta. Paulo está dizendo, eu quero que vocês cresçam. No versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, com um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eles mandaram para o Paulo, e o Paulo está dizendo que aquilo chegou diante do nariz de Deus com um cheiro gostoso. Aleluia, irmão. E para encerrar, o Paulo veio e libera a bênção. Ó. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus. Deus é maravilhoso.